Que a graça e a paz de Jesus continue com cada um de nós aqui nessa manhã, nesse primeiro domingo de 2026. E nós estamos começando o ano reunidos aqui em nome do Senhor e é uma alegria muito grande. Quero dizer a você, se eu ainda não falei com você, que você tenha um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de bênção, de vitórias para você, para a sua família, de realizações e principalmente conectado com Deus. O nosso Deus que cuida de nós, o nosso Deus que está conosco todos os dias. E nós estamos iniciando esse ano, e esse ano aqui na IBG, o ano de 2026 é o ano das conexões. Nós vamos falar sobre essas conexões e durante esse mês de janeiro, nós vamos conversar sobre os nomes de Deus. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus e vamos conversar sobre o que cada nome de Deus revela sobre os seus atributos incomunicáveis, aqueles que são características ou qualidades que pertencem somente ao nosso Deus e não pode ser compartilhado ou refletida nas criaturas, mas são qualidades e atributos desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos conversar sobre isso, conversar sobre os nomes de Deus, conversar sobre os atributos de Deus e principalmente conversar sobre como nós podemos nos conectar cada vez mais com o nosso Deus. Então eu vou pedir a você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, e hoje nós vamos conversar sobre o Elohim, conectados com o Deus Criador. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia e você quer muito uma Bíblia e você vai usar essa Bíblia, nós temos um presente para dar para você. Então você vai nos procurar, a mim, ou o pastor Renan, Maiara, Gabriel, e no final dessa celebração nós vamos dar uma Bíblia de presente para você, tá bom? Mas se você quiser continuar conectado aí à sua Bíblia digital, também fique à vontade. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Amém? Misericórdia? Ouvi um não, ou ouvi uma misericórdia, ou não ouvi nada? Vou seguir no amém então, já que eu estou nessa dúvida, vou seguir no amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Pai, obrigada mais uma vez por esse momento aqui. Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos corações e as nossas mentes. Deus, fala conosco nessa manhã como o Senhor já tem falado durante esse tempo aqui. Mas que o nosso coração esteja aberto e os nossos ouvidos estejam atentos. Que possamos ouvir do Senhor, possamos experimentar nas nossas vidas e possamos colocar em prática, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. A Bíblia, hoje nós cantamos e todas as canções, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acredito que vocês perceberam, mas nós cantamos sobre os nomes de Deus. Nós cantamos isso, nós louvamos dessa forma. E a Bíblia, ela apresenta vários nomes para Deus, revelando os seus atributos. Então nós temos o Deus Yahvé, esse nome pessoal do Eu Sou. Nós temos o Elohim, que nós vamos conversar nessa manhã, esse Deus Criador, Supremo Criador, Adonai, Senhor, Mestre, El Shaddai, esse Deus que é todo poderoso, Elion, Deus Altíssimo, Elroi, Deus que vê, e outros como Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Senhor é paz. E temos ainda o Emanuel, o Deus conosco.
tudo isso e muito mais. Se nós formos estudar sobre os nomes de Deus, nós vamos perceber como esses nomes trazem os seus atributos, nos mostram o seu caráter e o seu relacionamento com a humanidade. Como os seus nomes nos aproximam ou o trazem para perto de nós, como uma forma de compreendermos esse Deus que é poderoso, esse Deus que é cura, esse Deus que é paz, esse Deus que provê, esse Deus que nos vê, esse Deus que está perto e esse Deus que criou todas as coisas. Esses nomes revelam esse Deus que é pessoal, que é poderoso, que é criador, que é curador, que é eterno, que é íntimo, nosso Deus Emanuel, entre muitos outros atributos. E hoje eu quero compartilhar com você especificamente sobre o Elohim, o Deus Criador. Durante esse mês, como eu já disse, nós vamos compartilhar alguns desses nomes e essa lista que eu passei para você, nós não vamos falar de uma forma completa, mas em cada ministração nós vamos trazer algo sobre os nomes de Deus que eu tenho certeza que vai ser impactante para a sua vida, vai ser transformador e eu tenho certeza que nós vamos ter uma jornada incrível aqui onde vamos, além de aprender, vamos ter a ministração do Senhor nos nossos corações para que a gente possa viver. Eu quero desafiar você nesse primeiro domingo, e nós vamos fazer isso a cada domingo, a você não somente sair da sua casa para ouvir, mas eu quero desafiar você a ouvir, a prestar atenção e a anotar. Quero pedir a você, se você puder, se você quiser, eu acho que vai ser interessante nessa caminhada, porque vai ser uma grande construção. Você trazer aí um caderno, muitos já fazem isso, né? Trazem um caderno, ou um bloco de notas, ou uma caneta, ou para você que é mais tecnológico, você vai usar os blocos de nota aí dos seus aparelhos, do seu tablet, do seu iPad, do seu iPhone, do seu Android, do seu... vou parar, porque eu só pensei nesses aqui quando eu estava preparando essa mensagem. Mas você vai anotar. Anote,
perto, nos dá uma identidade como filhos de Deus. Ele criou a natureza, os seres vivos, humanos, à sua imagem, sendo a fonte de tudo que existe. Por isso, queridos, esse Deus, Ele é digno da nossa adoração. Esse Deus, Ele é digno do nosso louvor. Esse Deus, Ele é digno de conhecermos Ele cada vez mais e mais. Esse Deus, Ele é digno de nos rendermos diante dEle, de entregarmos as nossas vidas diante dEle, porque tudo veio dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Sabe, queridos, quando a gente percebe isso, quando a gente fala disso, nós percebemos como nós nos conectamos com a origem da vida. Como nós nos conectamos e nós percebemos como nós podemos compreender e redefinir a nossa própria identidade. Isso precisa trazer, além de conhecimento, precisa trazer uma paz para o nosso coração. Precisa trazer uma certeza que existe um propósito para a minha vida e para a sua vida. Isso precisa trazer uma certeza que nós não estamos aqui por acaso. Isso precisa nos trazer para nós uma certeza que existe um Deus que nos criou, existe um Deus que nos sustenta, existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que nos faz filhos, existe um Deus que nos dá a garantia da herança, que é a vida eterna. Quando nós estamos falando desse Deus criador, nós precisamos compreender como nós estamos totalmente conectados com Ele. Por mais que alguns não creiam, por mais que alguns não aceitem, Ele não muda, Ele não deixa de ser Deus pela minha fé ou pela sua fé. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Ele é. Mas como é maravilhoso reconhecer isso. Como é maravilhoso viver aqui nessa terra sabendo que existe um propósito para a minha vida, um propósito para a sua vida, um propósito para todas as coisas debaixo desse sol. Porque existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus que sustenta todas as coisas, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dúvidas, apesar de tantos desafios que surgem nas nossas vidas, Deus não perde o controle de nada. O Deus Elohim, Criador, não perde o controle de nada. E começar o ano lembrando disso, trazendo isso para aquecer o nosso coração é maravilhoso. Saber que nós podemos nos relacionar com o Deus Criador de todas as coisas, que estamos conectados com Ele, saber quem nós somos, como e para que fomos criados, que existe um propósito para as nossas vidas. Você não está aqui por acaso. Como foi falado no vídeo ali, você não é um erro. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mas eu quero convidar você a olhar para esse texto novamente. Nós vamos esmiuçar esse texto, Isaías 40, versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Se nós voltarmos um pouquinho, e eu quero convidar você a fazer isso, se a gente voltar um pouquinho e formos lá para o versículo 12, volta um pouquinho, você está no versículo 28, você está me acompanhando? Está anotando? Glória a Deus, aleluia. Volta lá para o versículo 12. Quando a gente volta para o versículo 12 do capítulo 40,
do livro do profeta Isaías, nós temos uma descrição maravilhosa sobre a grandeza de Deus. Nós temos essa descrição e eu quero ler com você aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque em nome de Jesus eu quero que você saia daqui nessa manhã. Você que está aqui, você que está acompanhando a gente pelo campus online, está em tantos outros lugares. Eu quero que você tenha certeza nessa manhã e que você possa responder: existe um Deus criador de todas as coisas. Vou começar a partir do versículo 12. Me acompanha, por gentileza. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no lugar. Ah, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, que os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa os reis poderosos e tira autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Adendo aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, por que nesta manhã você se pergunta: Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não se importa com aquilo que eu tenho passado? Deus não se importa comigo, não se interessa por essa situação que eu tenho vivido há tanto tempo, essa situação que eu tenho orado há tanto tempo? Versículo 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Quero dizer a você, em nome de Jesus, diz a palavra do nosso Deus para nós aqui nessa manhã: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos.
Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que criou a mim e a você e que te sustenta e diz para nós nessa manhã: eu me importo com você, eu me importo com a sua família, eu te criei, eu te sustento, eu cuido de você todos os dias. Esse é o nosso Deus, o Elohim, que criou todas as coisas e não perde o controle de nada. Ele não perde o controle de nada. Ele é o nosso Deus eterno, Ele é o Criador de tudo, Ele não se cansa, Ele não se esgota, a sua sabedoria é imensurável, a sua força é infinita, a sua força não pode ser comparada com a nossa humanidade, com as nossas limitações. A força do Senhor não pode ser comparada conosco. Nós nos cansamos, nós desistimos, nós ficamos exaustos, nós abrimos mão, mas nós temos um Deus que nunca cansa, um Deus que nunca fica fatigado, um Deus que renova as nossas forças, um Deus que nos coloca de pé. Esse ano está começando e nós sabemos que nós vamos enfrentar muitas coisas. Nós sabemos que nós vamos enfrentar desafios, nós sabemos que nós vamos enfrentar lutas, mas nós sabemos também que nós teremos muitas vitórias pelo poder do Senhor. E é esse Deus que vai estar conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? A resposta vem nessa manhã: Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que criou o mundo inteiro com seu grande poder. Ele é o Deus todo-poderoso. E é esse Deus que é Senhor das nossas vidas, que te criou, que cuida especialmente de mim e de você, que não se cansa, nem fica fatigado, Senhor da sua vida. Eu quero que você ouça com bastante atenção. Talvez você pense assim: poxa vida, o ano começou, o ano novo, mas os problemas estão tão velhos. Os problemas estão tão velhos. Eles continuam lá, em nome de Jesus. Ele renova as suas forças. Ele vai renovar as suas forças. Ele te fortalece. Ele é o Deus que te fortalece. Ele é o Deus que te dá vigor. O vigor que pode estar te faltando. Ele é o Deus que te dá vigor. Nos momentos de desânimo, de cansaço, onde te faltar força e até esperança. Às vezes nos falta até esperança. Eu quero, em nome de Jesus, que você lembre que existe um Deus cuidando de você. Que você peça a Ele: Senhor, renova as minhas forças e fortalece a minha vida. Senhor, renova as minhas forças e fortalece a minha vida. Lembre todo dia: existe um Deus cuidando de você. Existe um Deus cuidando dos seus. Nós não estamos falando de qualquer Deus. Nós estamos falando do Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. Aquele que criou do nada. Aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, cuja existência transcende o tempo e o espaço. A sua capacidade é ilimitada, por isso que Ele não precisa de descanso ou de renovo.
mas Ele traz para nós descanso e renovo. Nós nunca vamos conseguir explicar ou compreender totalmente esse Deus, porque a sua sabedoria é imensurável. Nós não conseguimos mensurar como criaturas, mas nós conseguimos experimentar. Sabe por quê? Porque esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, com o seu poder tão maravilhoso, com a sua sabedoria tão imensurável, Ele habita em todo aquele que crê. Então nós podemos experimentar a presença desse Deus. Talvez nós não conseguimos explicar totalmente, mas Ele é um Deus acessível, que nos permite experimentar a presença dEle, e a presença dEle é maravilhosa. A presença dEle é imensurável, a presença dEle transborda do nosso coração. Ele é o Deus que está conosco, que estará conosco todos os dias desse ano, cuidando de nós, cuidando dos nossos. Não perca a esperança. Esteja conectado com esse Deus Criador. Lembre que você tem um Pai, um Senhor, que te ouve, que te acolhe, que cuida de você. Uma coisa é certa, aos cansados Ele dá novas forças, enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Deus é a nossa fonte de força inesgotável. Inesgotável. Ah, queridos, esse Deus Todo-Poderoso está conosco, esse Deus que é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Se você puder anotar, ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Porque Ele é esse Deus Criador, mas Ele é esse Deus Emanuel, que está conosco todos os dias. Tudo foi criado por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor nessa manhã. E todos os dias da sua vida, exalte o nome do Senhor. Nessa manhã e todos os dias da sua vida, desse novo ano, glorifique o nome do Senhor. Quando você estiver passando por situações difíceis, bendiga o nome do Senhor, o seu Deus, o seu Criador. Glorifique o nome do Senhor. Lembre que você não é um acaso, você não é um erro, você não é um nada, você é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E se você crê no seu coração que Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para te dar vida, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E a palavra de Deus fala que quando nós somos filhos, Deus nos dá direito a toda a herança de filho. Nós temos a vida eterna, nós temos perdão dos pecados, nós temos reconciliação, nós temos transformação, regeneração, pelo poder desse Deus que faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Aquele que era, que é
e que há de ser eternamente. Eu quero falar uma coisa para você. Esse Deus, ele pode ser contemplado como autor da criação. A palavra de Deus fala isso para nós. Nós conseguimos ver e perceber esse Deus criador. Salmos 19, 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. Nós podemos contemplar. O firmamento anuncia, proclama a obra das mãos do nosso Deus. Quando nós contemplamos o céu, a terra e tudo o que nele existe, nós podemos perceber que existe um Deus criador, poderoso, incomparável. Não há nenhum outro que se compare ao nosso Deus. Salmos 86, 8 diz assim: não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse finalzinho do versículo diz assim: não há nenhum que possas fazer o que tu fazes. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Queridos, a criação do céu e da terra, todas as coisas que foram criadas estão claramente apresentadas para nós. É suficiente para que nós possamos olhar e compreender que existe um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, ele tem poder. Não há desculpas. Ninguém pode se desculpar dizendo: eu não vi, eu não entendi, eu achei que fosse diferente. Pois desde a criação do mundo, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Nós podemos contemplar o poder de Deus por meio da criação, e nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então não tem desculpas para reconhecermos a grandeza de Deus. Eu quero dizer a você: se renda na presença desse Deus. Se renda na presença de Deus nessa manhã. Se renda na presença desse Deus criador. Criador de todas as coisas. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, pois tudo é dele, por ele e para ele, e ele é o Senhor das nossas vidas, e ele tem cuidado de nós. Se você entrou aqui nessa manhã com alguma dúvida, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que esse Deus poderoso está aqui. Esse Deus poderoso pode transformar a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor abra os seus olhos para que você possa ver e contemplar as maravilhas do Senhor e tudo que Ele tem feito. Talvez você esteja em casa, na praia, passeando. Contempla a criação de Deus. Olhe ao seu redor e perceba que existe um Deus criador. Você consegue perceber isso? Basta nós olharmos para nós e para tudo que existe nesse mundo, para a gente entender
que existe um Deus poderoso, Criador e Senhor de todas as coisas. E para terminar, eu quero ler um último texto com você. Neemias capítulo 9, versículo 6. Diz assim: bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Louvado seja o nome do Senhor, Elohim, o Deus Criador, o Deus que te criou, o Deus que cuida de você. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Diante de tudo que a gente falou, diante de tudo que a gente conversou, diante de tudo que falamos sobre esse Deus Criador, nós estamos começando o ano. E eu quero te fazer uma pergunta. Você ainda vai sair daqui achando que pode te faltar alguma coisa nesse ano? Você ainda vai sair daqui achando que tem coisas que estão fora do controle? Achando que tem causa perdida? Achando que tem situação que não adianta mais? Achando que tem pedido de oração que já foi orado demais? Todas as coisas que criou do nada, que criou tudo, que criou a mim e a você. Para Ele não há causa impossível, para Ele não há vida perdida, para Ele não há situação que não pode ser resolvida, para Ele não há situação que está demorando demais. Ele tem o tempo, Ele é o Senhor do tempo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo desse Deus Criador. E quando o tempo de Deus chega, tudo é transformado. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. Ele é o Senhor da minha, Ele é o Senhor da sua vida. Saia daqui nesta manhã com a certeza que a sua vida está nas mãos desse Deus. O seu ano está nas mãos desse Deus. As suas causas, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, a sua saúde, o seu emprego, o seu casamento, os seus relacionamentos estão na mão desse Deus. Não é qualquer Deus, não. Não é Deus com letra minúscula, não. É o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que fez todas as coisas. E se Ele fez todas as coisas, tudo está no controle dEle. E no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle, que é o melhor para as nossas vidas. Tudo será transformado, tudo será mudado, alcançado, a vitória chega, a cura chega, as vidas são transformadas, as vidas são trazidas para perto. Não perca a esperança, peça para esse Deus que nunca se cansa, que nunca fica esgotado, que renove a sua fé e a sua esperança todos os dias da sua vida. E nós vamos seguir. Eu quero convidar você para voltar hoje à noite, trazer mais pessoas, porque nós vamos seguir. Eu tenho certeza que hoje à noite, hoje nós falamos sobre o Elohim, o Deus Criador. À noite, pastor Renan vai trazer mais um nome e um atributo desse Deus maravilhoso para nós. E nós vamos construir juntos aqui quem é o nosso Deus Todo-Poderoso,
o que esse Deus faz nas nossas vidas. E principalmente a certeza que é Ele que está cuidando de mim e de você. Eu quero orar com você nesse momento. Quero orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ah, como é maravilhoso. Foi desafiador preparar essa mensagem. Mas como é maravilhoso no final. Deus vai falando, Deus vai enchendo o nosso coração e vai trazendo respostas. Quem não crê, queridos, vive numa dúvida constante. Uma dúvida existencial terrível. Mas aquele que crê, vive na certeza que Deus está cuidando. Vive na certeza que Deus é por cada um de nós. Ele pode todas as coisas. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. E eu vou ampliar. Ele é o Deus dos seus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Fale com Ele nesse momento. Fale com o seu Deus Criador de todas as coisas nesse momento. Elohim, o Deus Supremo Criador. Pai, nós estamos aqui nesta manhã na Tua presença, Pai. E como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso poder saber, contemplar, experimentar a Tua presença santa aqui, Senhor, conosco. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigada nessa manhã, Deus, por falar conosco que o Senhor é o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus sustentador de todas as coisas, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que cuida de nós. Deus, nós podemos, quando abrir essas portas, Deus, olhar para o céu e contemplar o Teu poder. Quando estivermos andando pelo caminho, olhar tudo, Deus, e contemplar o Teu poder. Quando acordarmos todas as manhãs, Deus, contemplarmos o Teu poder, Deus. Deus, obrigada, Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Deus, cada vida, Deus, em nome de Jesus, tira toda dúvida dos corações. Em nome de Jesus, Deus, coloca a certeza que o Senhor criou, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor fortalece. Oh Deus, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor faz de novo, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome nesta manhã, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, o Senhor é o nosso fôlego de vida. Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Deus, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Deus, nós dependemos do Senhor e louvado seja o Senhor por isso. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, renova as nossas forças todos os dias. Oh Deus, nos coloca de pé, nos fortalece, nos ajuda, nos dá vigor, nos dá ânimo, nos cura. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigada pela Tua presença em nós. Obrigada por Jesus. Obrigada pela nossa salvação. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar em pé. Vamos continuar em oração, na presença de Jesus. Diga para Jesus assim: este é o meu respirar, este é o meu respirar. Tua vontade
vontade feita em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pega a sua voz bem alta e declare: dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, diga! Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eu nada sou sem ti, Senhor. E eu perdido estou sem ti. Na presença de Jesus, erga a sua voz e diga bem alto: eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe ricamente a sua vida, o seu ano, a sua casa, a sua família.
a família IBG, nós seguiremos firmes aqui e é sempre bom estarmos juntos na presença do Senhor. Mas eu quero reconhecer nesse momento você que está nos visitando, você que não frequenta habitualmente as nossas celebrações, mas hoje você escolheu esse lugar para estar aqui adorando ao Senhor. Quero que você levante bem alto a sua mão, nós queremos muito reconhecer você. Vou começar aqui do lado esquerdo para não perder ninguém. Tem alguém nos visitando aqui nessa fileira? Não? Aqui no meio? Aqui? Deus abençoe, que bom que vocês estão aqui. Os queridos aí de perto, vou dar um abraço em vocês. Obrigada por terem vindo. Bom demais ter vocês aqui, viu, queridos? Aqui? Tem alguém que está visitando? Olha, tem uma outra família ali. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Voltem outras vezes, viu? Uma alegria para nós receber vocês. Eu tenho certeza que vocês vão receber abraço. Mas como que a gente recebe as pessoas que estão com a gente? Glória a Deus, glória a Deus. Tem toda uma equipe ali, ó, de acolhimento, feliz porque vocês estão aqui. Mas tem algo mais que eu quero oferecer. Nós, como igreja, queremos oferecer para vocês. Então eu vou pedir uma gentileza para vocês. Assim que acabar essa celebração, eu vou tá ali junto com o pastor Renan, com o Gabriel, e nós vamos dar um presente para você, Maiarinha. Nós vamos dar um presente para você. Temos algo preparado para você e queremos que você receba esse presente de todo o nosso coração, tá bom? Então, aguardamos vocês ali do lado para dar um abraço e também para entregar uma lembrança da nossa igreja para vocês, tá bom? E você que está aqui, que já faz parte... Ah, que delícia estar aqui com você. Você que está com a gente pela internet também. E logo mais, às 18 horas, nós estamos aqui de volta, né, pastor Renan? Nós estamos aqui de volta. O nosso pastor está num período de férias, merecida. Está ali descansando com a sua família, mas nós estamos aqui. E aguardamos vocês aqui, tá bom? E então, volte às 18 horas, traga mais um junto com você. E eu tenho certeza que vai ser mais um tempo muito especial, tá bom? E que o amor de Deus, o nosso Pai... O nosso Paizinho querido, Criador de todas as coisas. Que a graça de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus Emanuel, está conosco todos os dias. E a doce presença e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós. Hoje, durante todo o ano de 2026 e todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Vão na paz do Senhor, até logo mais. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém
Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém